Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso Alicerce na TV. E hoje, nossa aula é de leitura, nossa turminha do G3. Vamos lá acompanhar a nossa aula de hoje? Vamos. Vamos. Eu sou a professora Lara e eu adoro assistir filmes e séries de época. Meu nome é Rafael e eu adoro cachoeiras. Hoje, gente, a gente vai aprender sobre o uso e as funções dos dois pontos, o sinal de pontuação que a gente vai começar a aprender agora. Então, você que está em casa, corre, pega lápis, borracha e caderno. Você que está aí também, da nossa turminha, pegue lápis, borracha e caderno, que a gente vai começar a nossa aula agora. Para a atividade de mindfulness de hoje, pessoal, olha só, separei aqui outro vídeo de pintura para vocês, porque eu adoro assistir esses vídeos de pintura, vocês não têm ideia de como eu adoro. Como vocês sabem, o mindfulness é uma atividade... Eu gravo pintando no minha tela para ver se você gosta. Como é, Joana? Perdão. Um dia eu me gravo pintando uma parte da minha tela, aí eu coloco acelerado e te mando. Perfeito, pode mandar. Vou adorar ver telas, pinturas, eu gosto de assistir. Fala, Arthur. Arthur? Tirou? Ok. Gente, atividade de mindfulness, como vocês sabem, é uma atividade que visa termos atenção plena no nosso momento de aprendizagem que vai começar, que já está começando, mas vai começar também já já. Então, convido vocês a imergir no momento presente, tá? A ingressarmos, a prestarmos bastante atenção no nosso momento presente e a esquecermos um pouco aquilo que está ao nosso redor, de problemas do nosso dia, para que a gente possa se concentrar nas nossas atividades de hoje, certo? Então, eu vou passar aqui um vídeo para vocês, que é de uma moça, uma pintora, uma artista, fazendo sua pintura, e eu quero que vocês prestem atenção no som que a espátula faz ao bater na tela. Dessa vez é uma tela, não é um tronco, um pedaço de madeira, né? Quero que vocês prestem atenção nas cores, na paleta de cores que ela está usando. Ela está usando meio arco-íris. E, ao final do vídeo, quero que vocês prestem atenção na imagem que vai surgir, certo? Então, deixa a ansiedade passar, deixa a tristeza, muitos estão muito felizes, né? O que é ótimo, deixa os sentimentos negativos passar e vamos assistir a essa bela pintura.
Lindo, né, gente? Sim. Fala, Caio. Ficou legal, mas me deu uma agonia Pintar na com hora essa que ele tava espátula é tirando. difícil. Pintar com essa espadinha. Foram 3 ao Me mesmo deu tempo. uma agonia quando ele tava tirando Vai, tá. aquele plástico. Que o E o negócio negócio rasgar, não né? saiu todo de uma vez, eu comecei a ficar com agonia. Momento de mindfulness gerando agonia. Vocês lembram do último conteúdo dessa matéria? Nessa matéria, o último conteúdo que nós vimos foi o quê? O uso e as funções do sinal de pontuação, especificamente sobre a vírgula. E hoje, nós vamos ver as funções e o uso do sinal de pontuação 2 pontos. Vamos começar um novo sinal de pontuação hoje. Vamos ver também um travessão, que é um outro sinal de pontuação utilizado nos discursos diretos após o uso dos 2 pontos. Vamos nessa? 2 pontos, gente, ou 2 pontos com o hífenzinho separando os 2 e os pontos, né? Gente, primeiro, vou começar sobre a observação, porque o título, ele traz esses 2 tipos de escrever os 2 pontos, certo? Segundo o novo acordo ortográfico, é facultativo o uso do hífen na palavra 2 pontos. Então, as 2 grafias estão corretas. Se eu quiser escrever 2 pontos sem o hífen, eu posso. Se eu quiser escrever os 2 pontos com o hífen, eu posso também. E afinal, né? O que é os 2 pontos? O que é esse sinal de pontuação 2 pontos? Bom, 2 pontos é um sinal de pontuação simbolizados por 2 pontos dispostos na vertical, um acima do outro, que pode indicar um discurso direto, uma enumeração, uma explicação e um resumo ou uma síntese. É muito importante essa definição, gente. Se vocês quiserem copiar no caderno de vocês essa definição, é uma boa para gravar. Por quê? Porque os nossos slides, os próximos slides, eles vão falar sobre os 2 pontos no discurso direto, na enumeração e na explicação, certo? Então, se vocês quiserem anotar, podem anotar no caderno de vocês. 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi.
Terminei de copiar isso tudo. Terminou de copiar isso tudo? Ele fez print, provavelmente. Provavelmente, é. É mesmo. Gente, é interessante que vocês copiem no caderno de vocês para fixar o conteúdo, né? Para poder aprender e escrever sobre aquilo que vocês estão fazendo. Mas também para manter organizado o caderno de vocês com essas definições, tá? Deixa eu ver. Caio, você pode ler para a gente só essa definição novamente, por favor? Observação, né? Não. O parágrafo inicial. É o sinal de pontuação simbolizado por 2 pontos dispostos na vertical, um acima do outro, que pode indicar um discurso direto, uma enumeração, uma explicação e um resumo ou uma síntese. Vou falar aqui para vocês, a título de adendo, que os 2 pontos também podem ser utilizados em outros casos. Por exemplo, um caso que a gente utiliza, principalmente quando está na faculdade, é antes de citação. Então, quando a gente vai fazer a citação de uma fala, de um pensamento, de uma ideia que uma outra pessoa já reproduziu, antes de falar essa ideia, a gente coloca os 2 pontos e aspas, né? As aspas, para indicar que aquele trecho não é uma ideia original de quem está escrevendo, mas sim um pensamento, uma ideia ou uma fala de outra pessoa que é citada no seu texto. Tá bom? Então, vamos lá. Nos discursos diretos, primeiro, né? Quando é que ocorre o discurso direto? Ocorre discurso direto quando o narrador reproduz a fala de uma pessoa ou de um personagem exatamente como as palavras foram pronunciadas. Nesses casos, a frase dita ou reproduzida após os 2 pontos deve ser antecedida de um travessão. Olha aqui a função do travessão. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Henrique Queiroz, você pode ler para a gente o exemplo 1? Henrique Queiroz? Oi. Pode ler o exemplo 1 para a gente? Professora, eu tenho um Levanta a pedido muito mãozinha. importante. Eu tenho Vai. Fala. Eu posso ir no banheiro? Vai, pode ir. O Agora exemplo- sim, nosso intervalo é já, mas você está muito apertado, pode ir. O exemplo Vai lá, 1, Henrique. tá. Chapeuzinho Vermelho, assustada, disse: Que olhos grandes você tem? É para te ver melhor. Boa. Essa é a reprodução clássica de um discurso direto, certo, gente? Em que o narrador, ele está falando o que a Chapeuzinho Vermelho vai falar. E aí, antes da fala dela, ele insere os 2 pontos. E depois o travessão, indicando que a Chapeuzinho Vermelho vai falar. Esse outro travessão indica a fala de outro personagem também da história. Que seria quem? Quem sabe dizer? O lobo? O lobo. É para ver-te melhor. Boa. Camila, vamos aproveitar aqui. Lê para a gente o exemplo 2. Quando retorno à minha casa e deixo as minhas preocupações do lado de fora, dispõe-me logo dos meus tênis que me amarram e me apertam. Porém, mamãe nunca me deixa esquecer. Quem deixou os sapatos no meio da sala? Olha só, né? Dispo-me. Dispo-me significa tiro, né? Tiro meu sapato. Então, sempre que eu retorno à minha casa e deixo as minhas preocupações de lado, eu tiro os meus tênis, os meus sapatos, que me amarram e que me apertam. Gera um alívio imediato, né? Geralmente. Porém, mamãe nunca deixa eu esquecer. Quem tirou o sapato no meio da sala? Olha só. Antes da frase da mãe, o narrador aqui insere os 2 pontos e o travessão, indicando que uma personagem vai falar.
Tudo bem, gente, com relação ao discurso direto, ao uso dos dois pontos e do travessão no discurso direto? Alguma dúvida? Nicolas, ou Arthur, você tem alguma dúvida ou esqueceu a mãozinha levantada? Boa. Horário do banheiro, mas... Tudo bem. Então, vamos dar continuidade, certo? Gente, a numeração é a boa e velha lista de compra. É quando a gente vai citar um monte de coisas. Por exemplo, olha só o exemplo 1. Vai, Caio, lê o exemplo 1 para a gente. Vou listar o que compõe a região Nordeste. Maranhão, Os Piauí, estados. Ceará, Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Olha só, nesse caso eu enumerei os estados que compõem a região Nordeste. Então, antes de fazer a enumeração, eu faço uso dos dois pontos, certo? Eu estou enunciando que eu irei fazer uma enumeração. Vou listar para vocês os Nordeste, 2 pontos. E é o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tudo bem? Joana, você pode ler o exemplo 2 para a gente? Posso. Exemplo 2. Fui à feira e comprei água, suco de caiá, maçã, escova de dente, fio dental e uma bola. Olha só, outro tipo de enumeração, típico das compras, né? Lista de compras. Fui à feira e comprei água, suco de cajá, maçã, escova de dente, fio dental e uma bola. Essa é uma clássica utilização do uso dos 2 pontos, tá? Por fim, a gente usa também os 2 pontos nas explicações, quando nós vamos explicar alguma coisa, tá certo? Deixa eu ver aqui. Nas explicações, olha só. Os 2 pontos são utilizados antes de frases e orações que têm função explicativa, ou seja, que venham a explicar ou a esclarecer o conteúdo da frase anterior. Essa função não é exclusiva dos 2 pontos. Dessa forma, pode-se usar os 2 pontos ou a vírgula. Aqui a gente tem um caso em que você pode tanto usar a vírgula quanto usar os 2 pontos, mas é um diferencial quando você utiliza os 2 pontos nesse caso, porque indica que você sabe que os 2 pontos podem ser utilizados nas explicações, certo? Então, olha a dica de ouro, gente. Os 2 pontos podem ser utilizados antes de frases explicativas e após as seguintes expressões, ou seja, como e a saber. Então, quando vocês veem essas palavras, vocês já... será que na sequência vem uma explicação? Geralmente vem. E aí você pode utilizar os 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Vai, Joana, lê o exemplo 1 para a gente. Ok. As mãos suadas, o coração palpitando, as pupilas dilatadas, ela já sabia. É amor. Olha só. Que fofinho. Né, fofinho? Eu criei esse exemplo. Mas vamos lá. Aqui, ela está citando as emoções. Ela está descrevendo as emoções. As mãos suadas, o coração palpitando, as pupilas dilatadas. Ela já sabia. Era amor. Essa frase, era amor, ela explica, numa frase simples, tudo aquilo que ela estava sentindo. Ela também pode ser mas aqui eu não vejo tanto como resumo, eu vejo ela dizendo o que é, certo? Então, olha só, eu tenho vários sintomas, né? Eu tenho várias características que ela explica. Então, essa é uma função dos 2 pontos também. Ser utilizado antes de frases explicativas. Tudo bem? Camila, você pode ler o exemplo 2 para a gente? Estudamos alguns sinais de pontuação, a saber, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos e travessão.
Boa. Olha só, aqui a gente utilizou a palavra a saber. Então, você já fica ligado. Ah, usei a saber, usei o... Vê que na explicação, observem que na explicação, eu utilizo a palavra ou seja, nós utilizamos, olha, na primeira linha logo, os 2 pontos são utilizados antes de frases e orações que têm função explicativa. Ou seja, o que é que eu estou falando com esse ou seja? Eu estou indicando que a próxima frase, eu vou explicar aquilo que eu disse na frase anterior, certo? Eu vou falar de outra forma aquilo que eu já falei na frase anterior. Ou seja, que venham a explicar ou a esclarecer o conteúdo da frase anterior. Tudo bem, gente? Então, aqui no exemplo 2, olha só, a gente anuncia, estudamos alguns sinais de pontuação. Tudo bem, nós estudamos alguns sinais de pontuação. A frase a seguir, depois do a saber, eu estou explicando quais são esses sinais. Estou esclarecendo. Estou dizendo quais são eles. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos e travessão. Tudo certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa matéria? Ao uso dos 2 pontos? Não. Vamos dar início, então, às nossas atividades, certo? Quero passar primeiro para as atividades aqui. Essa atividade aqui vai ser para o Henrique Queiroz, para a Joana e para o Caio, tá certo? Olha só. Então, atenção, Henrique Queiroz, Joana e Caio. Eu trouxe aqui para vocês um trecho da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tudo bem? Vocês vão ler esse trecho, tá? Falando, é um trecho quando Capitu ainda era jovem, e ele tem 2 páginas. Tem esse primeiro diálogo aqui, dela com a mãe dela, e depois tem mais coisas. Aí eu coloquei aqui para vocês um dicionáriozinho dessas palavras que aparecem no trecho, tá? Vocês vão ler esse trechinho. Eu vou colocar vocês numa outra sala, e aí vocês vão fazer a leitura desse trechinho e façam os comentários sobre essa leitura. Se vocês quiserem, já podem ir lendo as questões e resolvendo. Mas eu vou trazer vocês para a sala principal depois para que a gente possa discutir tudo junto. Combinado? Então, gente, eu vou mandar o link para vocês, certo? Da atividade. Vou mandar o link para vocês da atividade aqui no chat. Esse link é para todo mundo. Ele vai direcionar para uns slides que vão ter as 3 atividades. Então, já vou botando aqui. Então, a atividade que vocês vão fazer vocês vão construir a receita de um prato típico da região Nordeste. Então, colacionem fotos desse prato típico, citem bebidas que podem ser utilizadas e servidas juntos desse prato. E não esqueçam de usar os 2 pontos para anunciar os ingredientes. Essa é a função principal dessa atividade, tá? Usar os 2 pontos para anunciar os ingredientes. Usem também o ponto e vírgula após o ingrediente anunciado, se vocês quiserem dispor um embaixo da outra. Por exemplo, ingredientes, 2 pontos. 2 colheres de açúcar, ponto e vírgula, dá um enter, vai para a linha de baixo. 5 colheres de sopa de Com arroz. licença, é só fazer no computador? Por favor, deixa eu terminar a explicação. Então, cada vez que vocês citarem os ingredientes, vocês, antes de citá-los, vocês utilizem os 2 pontos. E quando for citá-los, utilizem o ponto e vírgula, caso vocês escolham fazer um embaixo da outra. Caso vocês escolham fazer uma sequência de ingredientes, aí vocês não precisam usar o ponto e vírgula, vocês podem usar só a vírgula, tá? E aí, gente, não esqueçam de usar os 2 pontos para anunciar os ingredientes, o ponto e vírgula após o ingrediente anunciado, e os demais sinais de pontuação que devem ser utilizados no modo de preparo. Divirtam-se, tá? Dicas aqui de receitas da região Nordeste. Vatapá, cuscuz, baião de 2, acarajé e tapioca. Tem várias outras. Vocês estão livres para fazer sobre qualquer tipo de receita, tá bom? Pode falar, Nicolas. A gente vai fazer no computador? Podem fazer no computador. Eu mandei o link no chat, tá? Que dá acesso a todas as atividades. E aí vai ter a instrução da atividade lá, vocês podem fazer, eu deixei 2 slides para cada atividade, para vocês fazerem. Aí, Camila, Andrew e Sábio, tudo bem?
podem entrar na sala 1 para fazer a atividade. Ô, professora, Oi. é para cada um fazer uma ou é para todo mundo fazer uma junto? Não, vocês vão construir junto, tá? Então, um pode pegar a imagem, os outros podem pesquisar como que é a receita. Agora, eu quero que vocês escrevam como que é a receita. Aí, vocês vão fazer a lista dos ingredientes e vão escrever o modo de preparo, tá certo? Então, podem ir lá para a sala. Não pode ser todos os ingredientes todas as comidas, não? Tem que escolher uma receita? Escolhe uma receita. Agora, Nicolas, você vai fazer uma atividade comigo. Essa atividade aqui, ela era para o João, para o Arthur, para o Henrique Peixoto e para o Nicolas. Só que nem João nem Henrique Peixoto vieram. Então, vamos fazer nós três, tudo bem? Eu, Arthur e Nicolas, tá joia? Que é sobre a charge e a tirinha da Mônica. Fala, Arthur, você tá com a mãozinha levantada, pode falar. Professora, eu tô Oi. em atividade. Nessa aqui que a gente vai fazer agora. Vamos lá, então. Nós três. De boas, tranquilos. Gente, ó, aqui a gente tem uma charge, uma tirinha, da turma da Mônica, certo? E aí, Nicolas, eu queria que você lesse o primeiro quadradinho, o segundo pode ser o Arthur, e o terceiro pode ser você. De novo, Nicolas, tá bom? Era uma vez 3 porquinhos que viviam. Uhum. Olha só, nesse primeiro quadrinho a gente tem a mãe do Cascão contando a história dos 3 porquinhos para ele, não é isso? Arthur, o segundo, por favor. Quê? O segundo quadrinho. É chapéu vermelho dizer para que esse cenários estão. Olha só, nesse segundo caso, a gente tem a mãe da Mônica, a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí ela fala, ó, e a Chapeuzinho Vermelho diz, 2 pontos, abre aspas, para que esse nariz tão grande, né? Não vai contar o resto da história. Fecha aspas. Nicolas, e a terceira história, da mãe da Magali? E então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Boa, muito bom. Olha só, gente, aqui a gente tem o uso de vários sinais de pontuação, não é verdade? E a primeira pergunta que tem é a seguinte: por que o sinal de 2 pontos foi utilizado nos 2 casos acima? No caso, a gente só tem o uso de um sinal de 2 pontos, mas a gente poderia ter os 2 sinais de 2 pontos nessa tirinha, né? O primeiro está explícito, é na história da mãe da Mônica, contando para a Mônica a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês sabem me dizer por que o sinal de 2 pontos foi utilizado? O sinal de 2 pontos para falar o que o personagem disse. Exatamente. Boa, Anitta, arrasou. A gente chama isso de... Você lembra do que a gente chama isso? De alguma coisa com fala. Discurso direto. Discurso direto, isso. Na verdade, e aí não é, perdão, aí não é um discurso direto. Esse caso é de citação, tá? Que a gente não viu nesse caso, mas poderia ser um discurso direto. A gente usou o discurso direto, a gente usa o discurso direto para falar, para reproduzir a fala da personagem, né? E a Chapeuzinho Vermelho gritou, 2 pontos. Aí você começa a narrar o que os personagens gritaram. Aqui, no caso, ela está usando uma citação. Né? Entendi. Se fosse discurso direto, a gente teria que ter outra versão. Não é verdade? Uhum. Para que serve o travessão?
Travessão é para formar uma palavra, só que juntar ela com a outra que se completa. Aí deixar tipo uma aspas. Será que é isso mesmo? Fala, Arthur, o que você quer dizer? Professora, Oi. o Nicolas tá valendo, né? Hã? O Nicolas tá valendo. Eu ia pedir pra ler, mas o Nicolas já tá lendo. Tranquilo, quando for o momento de ler, aí eu peço para você ler. Olha só, nesse segundo quadrinho, que é o quadrinho da Mônica, se fosse um discurso direto, ele teria usado travessão. E o travessão, vou voltar aqui no slide que eu mostro, tá? O travessão para vocês, tá? Olha aqui, gente. Olha aqui, tá vendo a história, o exemplo 1? A gente usa exatamente o exemplo da Chapeuzinho Vermelho. Olha só. Chapeuzinho Vermelho assustada disse: que olhos grandes você tem. O travessão, que é esse sinal aqui, ó, ele é utilizado antes da fala dos personagens. Tá vendo? Tem aqui na explicação, ó. Nesses casos, a frase dita ou reproduzida após os dois pontos deve ser antecedida de um travessão, porque a gente está falando de um discurso direto. Que é quando, o quê? Quando o narrador reproduz a fala de uma pessoa ou de um personagem, exatamente como as palavras foram pronunciadas. Então, aqui é a Chapeuzinho Vermelho gritando. Que olhos grandes você tem? Como é ela gritando, eu tenho que usar um travessão antes. E como é ela gritando, e não o narrador que está Tipo falando, ele dublando, utiliza dois pontos. Oi? tipo dublação, tipo alguém dublando. Deixa eu citar um exemplo de um dublador. Wendel Bezerra dubla o Goku. Uhum. Tipo isso. Perfeito. Tipo isso. É como se eu tivesse um narrador, aliás, eu tenho um narrador, e aí ele vai anunciar que é uma fala de um personagem. Como que ele faz isso? Ele utiliza os sinais de pontuação. Ele usa os dois pontos e ele usa o travessão. Os dois pontos para dizer que uma fala está vindo e o travessão para dizer que é uma fala de um personagem. Certo? Sim. Então, aqui, ó, olha só. Nesse caso da tirinha da Turma da Mônica, a gente não tem o uso de um travessão. Tá vendo? A gente tem os dois pontos, mas não o uso de um travessão. Então, isso não é um discurso direto. Isso é uma citação. Para eu Mas também tem uma transformar... continuação, né? Oi? Uma continuação, porque tá embaixo. Na verdade, é uma citação. Que é uma citação é quando... Por exemplo, eu falo assim, ó. O Sócrates disse... Dois pontos. Abre aspas. Só sei que nada sei. Fecha aspas. Eu não estou dizendo que o Sócrates está gritando isso nesse momento. Mas eu estou falando uma frase que não é minha, que é do Sócrates. Então, isso é uma espécie de citação. Agora, se eu estivesse contando uma história e o Sócrates fosse um dos meus personagens, aí eu estaria narrando, né? E o Sócrates estava lá conversando na praça com as outras pessoas, e aí ele gritou. Aí pronto, eu coloco os dois pontos e coloco o travessão. Porque o personagem da minha história vai... Só sei que nada sei. Entendeu? Tudo bem? Sim, né? Estou ouvindo. Perfeito. Entendeu? Entenderam? Entendi. Entendeu? Entendi Arthur. que citação é quase uma continuação, só que vai explicar o que o personagem vai dizer.
O discurso direto eu explico o que o personagem vai dizer. No discurso direto. No discurso direto, Nico, no discurso direto, o próprio personagem fala. Ele está falando naquele momento da história. No discurso direto, certo? No discurso direto é a Chapeuzinho gritando. Por que esses olhos são tão grandes? Certo? Na citação, é como se eu estivesse conversando aqui contigo. Menino, sabe o que é que minha professora disse? Aí você diz o quê? Aí eu falo. Ela disse... Não. Sabe o que Dom Pedro falou? O quê? Ele falou independência ou morte. Aqui eu estou falando uma frase que ele disse. Mas eu não estou narrando uma história. Se eu estivesse narrando a história e o Dom Pedro estivesse na minha história, aí eu ia colocar, Dom Pedro anunciou para todos, : travessão. Independência ou morte? Porque eu estou... o personagem ele está ali na minha história, entendeu? Oi, Arthur, pode falar. Professora, eu posso. Nessa frase que ela fala, por que os seus olhos são tão grandes? Gritando, ponto de Seu exclamação. nariz é tão grande. Por seu nariz é tão grande? Tá. Porque o seu nariz é tão grande, poderia colocar ponto de exclamação e ponto de interrogação, porque é uma pergunta e ela tá gritando. Poderia. Só que veja só, ele nem chega a terminar a frase. Ele diz, para que esse nariz tão... E bota 3 pontinhos. Esse 3 pontos é um outro sinal, chamado reticências. Ele aparece quando eu não concluo. Muitas vezes, quando eu não concluo um raciocínio, quando eu não concluo uma frase. Então, ele não chegou a dizer. Para que esse... mas se eu tivesse dito, se a mãe da Mônica tivesse dito, para que esse nariz tão grande? Aí, com certeza, ela colocaria um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Porque é uma pergunta com um susto, né? É uma pergunta em que eu tenho emoção envolvida. Então, gente, se eu tivesse um travessão, seria um discurso direto. Como eu não tenho um travessão, aqui é uma citação. E olha só, a citação a gente sempre usa aspas, porque não é uma fala nossa, é uma fala de uma outra pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. E aí, olha o último quadrinho aqui, ó. Eu poderia ter usado os 2 pontos, né? É uma enumeração aqui, ó. E então adicionam-se 2 pontos. 2 colheres de açúcar, mascavo. Ai, não, perdão. Professor, o que significam 3 pontos? Os 3 pontos. Reticências significa que eu não terminei a ideia. Eu não terminei a frase. Tu vê que ela para no meio? Ela fala, para que esse nariz tão... E não falo grande. Então, esses 3 pontos é para dizer assim... Quando que a pessoa está em choque, quando que ela abre a porta. Tipo, vou dar um exemplo. A pessoa abre a porta, aí fala, perguntando alguma coisa que para outra pessoa fez. Mas quando que a pessoa olha, a pessoa da porta, aí fica em choque e esquece de terminar a palavra. Tipo Pronto. isso? Ô, professora, Tipo isso. me Você não coloca lá continua. na sala de novo, por favor. Eu Coloca. saí sem querer. E você colocou lá que é o André, eu, a Camila, o André e o Nicolas. Clara, eu tô com a câmera fechada porque eu tô só pelo telefone. Aqui em casa tá sem internet e eu tô na minha rede móvel, tá? Qualquer coisa, só você me falar que eu posso fazer qualquer coisa. Tranquilo. Eu não sou mais host, não? Então, agora eu sou host para entrar pelo telefone. Vê se você consegue mexer na sala simultânea. Não consigo. Eu vou te colocar como host e você me coloca como co-host, tá bom? Tudo bem. Que aí eu coloco o sábio de volta lá. Deu certo? Sim, deu. Já tá como host. É só me colocar como co-host agora, porque aí eu consigo andar pelas salas, no caso.
Coloca. Make co-host. Aqui. Pronto. Aí eu vou colocar o Sávio na sala 1. Sala 1, né? É. Por que o Caio tá sozinho na sala 2? Cadê a Joana e o Henrique Queiroz? Vamos continuar aqui nós, tá bom? Então, gente, é essa a utilização do uso dos 2 pontos nesse segundo quadrinho, tá? Sobre a segunda pergunta, ó, a gente já respondeu, mas vamos lá. Qual sinal de pontuação, além dos 2 pontos, poderia ser utilizado na história da Mônica, se fosse o caso de um diálogo entre a Chapeuzinho e o Lobo Mau? Ou seja, se fosse um discurso direto. O que é que eu colocaria aqui se fosse um discurso direto? O grande. Não. É um outro sinal de pontuação que está faltando. A interrogação. Disse, ai. Exclamação. Não. Ó, eu disse que aqui era uma citação porque eu não tenho um sinal antes daqui. Se eu tivesse um sinal aqui, ó, seria um discurso direto. Qual é esse sinal que está faltando? Interrogação. Ou de pergunta. Mas daqui, ó. Não sei. Sabe, Arthur? É o de interrogação, pro? Não. É o sinal que vem depois dos 2 pontos. Vou voltar aqui no O slide. sinal que vem depois dos 2 pontos? É para indicar que é um discurso direto, que é uma conversa entre personagens da história. É os 3 pontos. Não. Acabou. Aquele ali, ó, vivia em... Aqui, gente, ó. O que é que eu uso depois dos 2 pontos para indicar que é uma conversa entre 2 personagens? Porque... travessão. Travessão. O travessão é o sinal característico do discurso direto. Quando eu tenho um discurso direto, eu tenho um travessão. Porque é um personagem conversando com o outro. Certo? Tudo bem. Vamos lá. Por fim, a terceira pergunta é... aqui era para a gente criar um diálogo curto, de algo divertido que acontece na sua escola ou na sua casa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Gente, a minha avó, ela tem aliás, na casa da minha avó, né, ela tem uma vizinha. E essa vizinha tem um papagaio que fala muita coisa. Ele fala muita coisa. Ele fala, bom dia, ele fala muita coisa. Ele fala, quero café. Muita coisa esse papagaio fala. E aí, um dos gatilhos desse papagaio é que quando tocam a campainha da casa da minha vizinha, ele pergunta, quem é? Só. Aí teve uma vez que a minha vizinha saiu, as filhas dela saíram, não tinha ninguém em casa, só o papagaio. E o carteiro foi lá entregar uma correspondência, né? E aí ele bateu na porta, disse, Correios. Nada. Bateu na porta, Correios. Nada. Aí ele tocou a campainha. Quando ele tocou a campainha, aí o papagaio, quem é? Aí ele, é os Correios, é para deixar tal coisa. E nada, o papagaio não dizia mais nada. Porque ele só sabia dizer quem é. Quando tocava a campainha. Aí o carteiro ficava esperando. Aí tocava de novo a campainha. Aí o papagaio, quem é? Aí ele, Correios, é uma correspondência para deixar. Nada, o papagaio nada, falava nada. Então, se eu fosse escrever esse episódio de papagaio, eu colocaria como narrador, né? O carteiro bateu na porta, nada. Escreveria, o carteiro bateu na porta. Tipo, Cansado de bater na porta. Pode falar. Alguém podia estar colocado uma placa, aviso, papagaio falante. Poderia. Mas se eu fosse escrever essa história, eu colocaria da seguinte forma. O Correios, o carteiro bateu na porta, não aconteceu nada. Quando ele tocou a campainha, o papagaio disse, 2 pontos,
salto uma linha, travessão, porque é a fala do papagaio. Aí eu Ele escrevo. fala que nem no seu sotaque? Ele fala que nem no seu sotaque? Fala. Professora, Então, toda vida, professora, só um instante, toda vida que o papagaio vai falar na minha história, toda vida que o carteiro vai falar na minha história, eu preciso colocar os 2 pontos antes e o travessão para indicar que é uma fala dele. Oi, Nive. Oi, e Arthur. também dá para colocar exclamação, eu acho. Dá para usar exclamação, sim, com É porque certeza. é uma ação, é uma fala com ação, né? Porque ele Com tá certeza. Quem é? gritando e ponto final, não é? Porque o papagaio, ele está perguntando. Sim, dá para usar os dois. Com certeza, o papagaio esbaforido gritou. Quem é? Dá. Pode falar, Caio. Eu não consegui fazer atividade, porque não consegui abrir o arquivo. Ficava um ano carregando, mas não abria. Sério? Não conseguiu fazer o arquivo? Não consegui. Poxa vida. Nem chegou a ler a atividade? Então, quando o professor entrou, vou lá responder e depois eu não consegui mais abrir o arquivo. Entendi. Cadê a Joana e o Henrique Queiroz? Henrique Queiroz, desculpa, eu esqueci de explicar. Henrique Queiroz tem que fazer aula. Eu não deu para ele terminar a aula. Ele tem que fazer uma outra aula. Entendi. E a Joana? Eu não sei. Entendi. Pena, Caio. A atividade eu retirei aqui. Eu posso te mandar, tá? Esse link da atividade. Se a gente tivesse mais tempo, eu mandaria a gente fazer agora, mas a gente está com tempo tão curto. Mas eu posso te enviar essa atividade. Se você quiser, se você desejar, você pode fazer a atividade e me enviar. Ou me mandar na quarta-feira. Tudo bem? Que aí a gente pode ver de resolver essa atividade. Se não der no horário da aula convencional, a gente faz no intervalo. Mas o ideal era que vocês fizessem grupo, porque essa atividade ela é um pouco maior, justamente para que vocês façam discuta em grupo, né? Poxa vida, mas tá difícil aqui no meu computador, né? Ô, professora, Oi, voltaram, gente? sim, e vê se adicionou lá pra mim, por favor, a imagem, que eu não tenho certeza. Se adicionou, se Acionar a imagem? se apareceu lá a imagem. Eu coloquei. Não. Ah, lá no documento? É, Certo, vou olhar. Então, gente, vocês voltaram, né? Vamos apresentar a receita de vocês rapidinho. Como que foi a atividade? Deu tudo certo? Deu tudo certo? Acho que eu acho que deu. Pronto, pois pronto. Cuscuz. Deu, mas eu vou ajeitar tudo lá embaixo. Quem quer apresentar? Apareceu. Quem quer apresentar a atividade? Sei lá, pode ser eu que faço. Deixa eu ver se o pessoal já retornou da sala. Professora, posso te perguntar uma coisa? Pergunte. Ah, não, deixa. Beleza. Sabe, se você quiser apresentar? Eu acho melhor esperar a Camila, não? Cadê ela? Aqui. Coloquem o nome de vocês nos slides, tá bom? Vou colocar o nome de vocês. Vão, apresentem rapidinho, gente, que já deu 8 horas.
Qual dos dois apresenta? Vocês que sabem. Pode ser eu, então? Lara, Pode. gente, eu vou Oi. cortar vocês de novo. O que acontece, Lara? Eu estou fazendo a pós, então, em alguns momentos, eu tenho aula remota. Ela começou às 6h30. Aí eu sempre conto, né? Eu falo com o professor que eu vou entrar meia hora atrasado, porque tem um monte de coisa. Eu vou precisar sair aqui para mim entrar nessa aula. Tá Beleza? bom, Rafa. Beleza, tô terminando aqui. Vamos só apresentar, mas pode ir. Desculpa, Lara. Tranquilo. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, crianças. Até amanhã. Tchau, Tchau. tchau. Vai, Camila, pode apresentar. Então tá, a gente escolheu fazer sobre o cuscuz nordestino, só que meio que não deu um tempo de escrever a receita, mas a gente colocou os ingredientes. Então tá, normalmente ele é servido para o café da manhã ou para o café da tarde, é uma ótima substituição para o pão. Bom, os ingredientes são 2 xícaras de chá de farinha de milho, 1 xícara de chá de água, aproximadamente, e 1 colher rasa de chá de sal. E, bom, na página seguinte, a gente colocou, né, tem 2 fotos de cuscuz ali, e é só isso mesmo. Boa! Gostei, galera. Olha só, esse cuscuz aqui é o cuscuzinho tradicional, né? Pelo menos aqui na minha terra, e em outros estados do Nordeste também, que eu já visitei, quase todos. A gente come assim mesmo. O cuscuz puro, talvez com manteiga, ou um cuscuz com ovo, cuscuz, tem gente que come cuscuz com leite, mas é mais raro eu ver assim, a gente comer esse tipo de cuscuz. Esse daí é mais delicioso, pô. É muito. Calma aí, Arthur. Mas aqui, no dia a dia, como a gente come muito cuscuz, é comum a gente comer esse tipo de cuscuz aqui, amarelinho, ou com manteiga, ou com leite, ou com ovo. Assim, incrementado, a gente até come, mas não é do cotidiano, né? Do dia a dia. Então, eu gostei muito da atividade de vocês, tá certo? Muito mesmo, parabéns. Coloquem só o nome de vocês no slide. E aqui, gente, como é o último item a ser citado, é um ponto final, tá certo? Não é um ponto e vírgula. Só isso, porque é o último ingrediente a ser citado. Vocês não colocaram o modo de preparo, mas eu adorei que vocês colocaram quando que ele é servido, quando que ele é comido, né? Isso é muito importante. Adorei mesmo. Então, botem o nome de vocês. Se vocês quiserem subir essa atividade, quem fez, né? Essa atividade, para o dicionário de vocês, que é o nosso portfólio, com o nome de Cuscuz Nordestino, é uma boa pedida para adicionar como atividade que vocês estão realizando. Tá certo? Hoje, pessoal, nós aprendemos sobre funções e uso do sinal de pontuação 2 pontos. Olha só como ficou o nosso mapa mental, como ficou bonito. Retrospectiva sobre o que nós fizemos hoje, tá? Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Não. Perfeito. E você aí de casa ficou com alguma dúvida? Mande sua dúvida que a gente responde. Você pode mandar por meio de vídeo, foto, desenho, o que você achar melhor. O importante, não esqueçam, é marcar @alicerceedu. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de hoje, tá? A gente se vê na próxima aula. Vamos descansar, vamos relaxar e amanhã a gente tem aula de matemática com o Rafa.